Boa noite a todos os presentes, todos aqueles que nos assistem à distância. Um grande prazer novamente aqui poder colaborar com o Jornal Estado de Direito, da nossa querida Carmela Grui. Eu agradeço, em meu nome e em nome também dos demais convidados, pela iniciativa de tratar aqui de discussão de um tema tão importante. Hoje, o nosso bate-papo aqui tem como tema Desmistificando a Criminologia, estudos de casos emblemáticos, desafios e perspectivas interdisciplinares. O importante na análise relacionada a este tema, genericamente aqui da criminologia, é a visão mais inteligente, do direito, a visão mais científica deste tema. Se nós formos analisar este tema, ele ainda está engatinhando, especialmente no caso do direito brasileiro. Depois, obviamente, eu logo em seguida aqui vou passar aos palestrantes. Nós estamos aqui ao lado do professor Marco Paulo Lejurim, e já o professor Pedro Horta está chegando aqui por causa do trânsito de São Paulo, e ficou um pouco mais complicada a sua presença nesse exato instante, mas já está chegando, já está no estacionamento. Enfim, nós, com relação a este tema aqui da análise da criminologia, precisamos ter a visão que temos que melhorar, temos que aperfeiçoar o que é efetivamente o raciocínio de criminologia. Não é apenas um estudo superficial do que vem a ser o crime, mas é efetivamente uma análise científica, com lógica, com raciocínio, com evidências claras. E isto ainda falta. Nós ainda estamos brincando, eu diria, de criminologia. Estamos começando, engatinhando. E existe muito por analisar. Precisamos verificar situações específicas relacionadas a toda uma circunstância identificada como crime. Precisamos analisar com profundidade, dentro de um conhecimento realmente, como está posto aqui no título do nosso encontro, interdisciplinar. É preciso uma análise muito mais abrangente, muito mais inteligente. E isto ainda falta bastante neste tema de criminologia. Nós, muitas vezes, quando verificamos questões relacionadas ao tema da criminologia, visualizamos determinações postas pela doutrina, e isto basta. Nós, muitas vezes, quando vamos analisar questões de criminologia, analisamos de maneira passiva o que nos é posto, o que nos é colocado. Não existem questionamentos sobre os aspectos que envolvem o crime. Confia-se em laudos, confia-se em evidências que muitas vezes não têm a devida fundamentação necessária, e muitas vezes os profissionais do direito não estão prontos, não estão preparados para checar isso. Ele basicamente vai analisar e vai dizer: mas eu não sou perito, enfim, o trabalho não foi eu que fiz, o trabalho veio para mim, eu confio na informação precisamente. Engulo. A informação veio, está posta, e não existe como se trabalhar este material que foi apresentado. Estamos contando agora aqui com a chegada do professor Pedro Horta, já vou fazer as devidas orientações. Muito obrigado. Eu estou fazendo só uma introdução aqui, identificando, portanto, que a criminologia precisa avançar, precisa analisar os aspectos realmente relacionados ao crime. Vou fazer um rápido paralelo, só para citar um pouco mais a importância da criminologia e a deficiência do direito com relação, muitas vezes, ao conhecimento científico e muitas vezes interdisciplinar. O que acontece muitas vezes é que nós, profissionais do direito, aceitamos o que nos é dado, o que nos é passado, o que nos é transmitido, e trabalhamos simplesmente com aqueles dados. Isto num laudo pericial, isto numa análise contábil, e é nesse ponto que eu gostaria, especificamente, de chamar a atenção de todos. Muitas vezes o que se fala: eu sou um profissional de direito, mas eu não preciso saber fazer as contas. As contas não importam. Por quê? Porque eu tenho lá um contador, o contador faz as contas e eu compro aquelas contas como se fossem verdadeiras. Será que aquelas contas foram feitas com o raciocínio necessário ao caso em questão? Não estou dizendo que as contas estejam erradas, elas podem estar certas, mas talvez tenham deixado de considerar alguma coisa relevante, que o contador realmente não ia considerar, mas que para nós, profissionais do direito, poderia fazer total diferença.
A mesma coisa relacionada ao aspecto da criminologia envolve principalmente as questões de perícia e outras tantas circunstâncias relacionadas aos nossos direitos. Nós precisamos ter a visão que a criminologia, reafirmo, está engatinhando. Precisamos conhecer mais isso. Mas já existem algumas iniciativas muito interessantes, como, por exemplo, vou citar um caso, lá em Brasília, na Faculdade Alvorada, a Faculdade de Direito da Alvorada, até um dos colegas que deveria estar presentes aqui, o professor Carlos Emanuel Fontes Bartolomeu, e outro também, o professor Douglas Marim, eles identificaram uma necessidade de um curso de Direito que avançasse, por exemplo, nestas questões de criminologia com maior inteligência. Os alunos batizaram uma disciplina que é ligada à técnica pericial, alunos de Direito, tendo aula de técnica pericial. Os alunos, obviamente, batizaram isso com um jeito muito próprio. É a aula de CSI, né, o seriado que tem lá. Então, todo mundo fica louco para ir ver a aula do CSI. Né? Vou aprender umas coisas. Mas precisa realmente aprender, precisa realmente entender. E isto circunda todo o direito. Nós temos que buscar melhores condições de trabalho ligadas às evidências. Eu só me torno um profissional melhor, o meu trabalho só se torna melhor se a base, se a origem for efetivamente de qualidade. E por isso que nesse caso em especial a criminologia é tão importante. É ela que vai determinar, vai definir tantos avanços relacionados ao bom funcionamento do direito. Nós temos que parar de aceitar muitas vezes o que está posto e questionar. Profissionais melhores não engolem simplesmente o que lhes é passado, analisam, questionam, e isso faz total diferença para o mundo do direito. É este o rumo pretendido. Feita essa introdução, eu gostaria de passar logo a palavra aqui para os dois palestrantes. Eu vim mais como um provocador, um apresentador, enfim. E gostaria, também em nome dos demais colegas que estavam programados, eles vinham de Brasília, houve um contratempo, não puderam estar presentes, mas de qualquer maneira, eu vou até ser bem direto aqui, eu acho que eles foram substituídos com pessoas até mais contundentes, mais preparadas aqui, com casos realmente mais evidentes, casos mais abrangentes com relação à questão da criminologia. Pela prática, não desmerecendo meus amigos de Brasília, enfim, esses profissionais, professor Marco Paulo Levorin, professor Pedro Horta, ambos estão realmente muito qualificados. Eu pessoalmente até fiz esse contato com ambos, solicitando a vinda dos mesmos. Eles prontamente se colocaram à disposição desta iniciativa do Jornal Estado de Direito. E aqui estão, e vocês vão ter realmente um show aqui de criminologia com ambos. Eu começo passando a palavra para o professor Marco Paulo Levorin, meu colega de Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor da Faculdade de Direito, como eu, professor de Direito Penal e professor de Processo Penal, com ampla experiência, dentro daquilo que nós já conversamos anteriormente. Ele vai tratar de casos realmente peculiares, até mesmo de conhecimento nacional. Também, posteriormente, nosso professor aqui, professor Pedro Horta. Ok? Professor Marco Paulo Levorin, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu agradeço o convite que me foi formulado. Cumprimento o professor Elcio Galari, professor Pedro, doutora Carmela, os presentes, E para a gente falar de criminologia, a gente entender um pouco sobre o que é criminologia, num contexto de se desmistificar, é interessante a gente observar um dado. Foi feito um levantamento pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, juntamente com o IDDD, sobre os casos de crimes de roubo em São Paulo. E um dado nos chamou muita atenção: crimes de roubos praticados na capital paulista. De cada 100 casos
de roubos aqui na capital, São Paulo. Aproximadamente 97% as decisões foram condenatórias. De cada 100 casos que foram formalizados ao Poder Judiciário, 97 tiveram sentenças condenatórias. Nós não estamos falando daquela cifra que não integra as instituições de justiça criminal. Nós não estamos falando dos casos que não chegaram ao conhecimento do Poder Judiciário, mas estamos falando especificamente dos casos que foram comunicados ao Poder Judiciário, seja através de uma delegacia de polícia, né? Depois através da promoção da ação penal pelo Ministério Público e o Poder Judiciário. Se de cada 100 casos, 97 têm sentenças condenatórias, os senhores haverão de concordar que o sistema punitivo, ele é, a despeito do que seja dito, o sistema punitivo, ele é eficaz. E atrás disso surgem várias questões. Está que não falo dos casos que não chegam ao conhecimento judiciário. Se de cada 100, 97 são condenados, nós temos uma automatização nas condenações. Não se sabe quem é o réu. Não se pesquisa a etiologia do crime praticado. Os processos, eles vão passando e vai se carimbando as condenações. Por quê? O direito penal, ele é dogmático, ele é fechado, ele encerra um poder de punir. O mundo do direito penal é um mundo da norma penal. Tem um grande autor, um clássico do direito penal, saudoso, Nelson Hungria, que em uma frase define o direito penal. Ele dizia o seguinte: não existe direito penal vagando fora da lei escrita. Então o que é o direito penal? Tudo está na lei escrita. O que não estiver lá não interessa. Inflexível. Um direito que amarra as mãos do operador. O juiz, em matéria criminal, não pode conceder um perdão, senão em 2 casos, perdão judicial. Em caso de um homicídio culposo, quando as consequências do crime forem tão significativas que atingirem a pessoa do autor. Por exemplo, a mãe vai retirar o automóvel da sua garagem e acaba, de maneira culposa, quer dizer, negligente, acaba matando o filho. E outra hipótese, lesão corporal no mesmo contexto. O juiz fica engessado. Nós temos um procedimentalismo frio, cruel. É a forma pela forma. Não se mergulha nem na essência dos institutos. O Lugo, agora no Paraguai, sofreu impeachment, professor Elcio. E o que é que se questionou? Se questionou o direito de defesa. O que é que foi dito? Foi muito sério aquele procedimento, muito exíguo. Para nós, em geral, nós não só não mergulhamos na essência do nosso procedimento, como também estamos anos-luz da figura do acusado, da figura
Para nós, réu é vítima. E nós não despertamos para isso. Quem poderia dizer que um homem que permaneça 10 anos esperando um julgamento não é vítima daquilo que é garantido pelo texto constitucional denominado duração razoável do processo? 10 anos esperando uma sentença. Quem cumpre pena nos nossos presídios, nas nossas unidades prisionais, cárcere tem odor. Cárcere é absolutamente inóspito. Inóspito. Cárcere é superpopulação. As pessoas estão cumprindo penas na qualidade de apenados, e essas pessoas são vítimas. Por que dessa introdução? Porque nós não refletimos aquilo que está na dogmática do direito penal. Mas a criminologia é aquela chama. A criminologia faz o estudo do criminoso, faz o estudo da vítima, a vitimologia, faz um estudo das causas do crime e propõe. E essas proposituras amanhã podem até contribuir pela lei penal e processual penal. Para os senhores terem uma ideia, uma boa medida de criminologia é o laudo criminológico que existe na fase de execução da pena. Em princípio, e antes que o artigo 112 da Lei de Execução Penal fosse reformado, nós tínhamos o laudo criminológico como uma peça obrigatória. O que é um laudo criminológico? Em termos conceituais, uma pessoa está cumprindo pena, eu vou fazer uma análise a partir dos conhecimentos da psiquiatria, uma psiquiatra analisar, a partir dos conhecimentos da psicologia, o psicólogo vai se valer do objeto da sua ciência e vai emprestar aquilo para contribuir para uma terapêutica penal e também assistente social. Aí nós tínhamos avaliações, não é, do laudo criminológico que integrava uma comissão técnica de classificação. Em termos mais simples, o sujeito cumpre pena. Com 1/3 de pena cumprida, ele pode pedir um livramento condicional. Antes da reforma do 112, o laudo criminológico era obrigatório. Hoje, não mais. Por quê? Foi suprimido. Porque os nossos laudos criminológicos eram absolutamente padronizados. Então nós tínhamos uns 4 ou 5 laudos criminológicos que ficavam numa estante. E como a demanda de presos é alta e o número de profissionais qualificados é muito reduzido, então psiquiatra inexistia em penitenciárias. Psicólogos tínhamos alguns, e assistentes sociais alguns. Então a avaliação da psiquiatria já não tinha. Então se entrevistava, como você tem um universo absurdo de
pessoas custodiadas na mesma unidade. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomenda 500 presos por unidade, professor Pedro. Vamos puxar aquele nosso fantasma, que a casa de detenção chegou a ter 22 mil presos. Como é que você avalia isso? Então você puxa lá aquele parecer que mais ou menos se adapta àquele preso. Então por que o legislador suprimiu? Porque na prática era uma quimera. Mas eu volto a esse ponto. Nos casos emblemáticos, por exemplo, recentemente nós tivemos um laudo criminológico que foi feito na Suzane Richthofen, e há um tempo atrás me lembro também do caso do Fernandinho Beiramar. Nesses casos emblemáticos, como o juiz ele tem o seu poder instrutório, o juiz tem poder para determinar a prova, então ele manda fazer laudo criminológico. Primeiro aspecto criminológico, a avaliação é fundamental. As pessoas são investigadas no inquérito. Nós não sabemos quem é o investigado. Quer saber as consequências do inquérito? Conheça alguém que foi investigado por lesão corporal, um golpe de mão. O sujeito vai contratar uma babá. O que ele faz? Levanta a folha de antecedentes. É uma babá. Se ela teve uma investigação, nem se convolou, nem se transformou em processo, o sujeito vai e deixa ele contratar. Nós não sabemos quem são os nossos investigados, não sabemos quem são os nossos acusados, os nossos réus. Há uma automatização. Ser levado ao julgamento hoje perante uma vara do júri é chegar condenado. Eu não sei quem é o réu. Na execução penal já foi investigado, já foi processado, foi condenado, mas eu ainda não conheço esse réu. O laudo criminológico, portanto, tem uma função importantíssima, que era dar conhecimento ao juiz, dar conhecimento à própria coletividade acerca daquela pessoa. Certa feita, professor Elcio, eu, na penitenciária de Franco da Rocha, um psiquiatra na penitenciária de Franco da Rocha, penitenciária, ele olhou para aquela arquitetura e disse o seguinte: aí, doutor Levorim, o senhor tem uns 80% de pessoas que são portadoras de algum tipo de distúrbio, de doença, e que necessitariam de um tratamento. Quem são os nossos presos, nossos sentenciados? O laudo criminológico tem condições de nos dizer: nós estamos pisoteando não só os direitos, mas também estamos aniquilando a vida das pessoas por força dessa situação. O segundo aspecto: às vezes eu tenho crimes que a lei etiqueta como sendo hediondos.
E às vezes eu tenho casos que são, aos olhos da coletividade, revoltantes. Mas tem uma coisa interessante que eu quero dividir com os senhores, e aí a gente fala também da criminologia. A primeira vez que eu entrei no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é o local onde as pessoas que têm algum tipo de doença mental ou algum tipo de perturbação mental são levadas para o hospital de custódia. É o que antigamente, antes de 84, se chamava manicômio judiciário. A primeira vez que eu entrei no hospital de custódia, uma linguagem mais simples, no manicômio judiciário, eu vi um sujeito com um movimento pendular, uma parede aqui, e ele fazia esse movimento. Olhava para frente, silencioso, fazia isso. Aí nós percorremos todo o hospital de custódia, uns 40 minutos, uma situação muito complexa. Em alguns lugares, dizia o diretor daquela unidade, que os presos praticamente ficavam nus, porque senão eles, segundo disse, eles poderiam se suicidar. Fiquei 40 minutos conversando com eles, no meio ali das pessoas que estavam em medida de segurança, e depois de 40 minutos eu voltei e o sujeito permanecia nesse movimento. Ele não encostava na parede, mas ele ficou assim. Qual é a capacidade de avaliação que tem esse sujeito para uma conduta? Como é que eu vou avaliar o dolo? Como é que eu vou avaliar a culpa? Primeiro caso. Segundo caso, uma pessoa entra, professor Elcio, numa depressão profunda, fica lá na cama, profunda, ninguém tira aquela pessoa da cama. Quando com muito esforço conseguem levar para a sala, de repente ela volta para a cama. Ela tem algum problema físico? Nenhum. Tem alguma patologia do corpo? Nenhuma. Mas tem uma depressão profunda. Ela consegue deixar o leito, deixar ali o quarto? Não consegue. Esses dois exemplos são ricos para explicar algo que é interessante. Eu tenho um caso, às vezes, horrendo, mas o sujeito, ele conseguia se determinar. E essa discussão a sociedade não faz. Ele conseguia se determinar, ele tinha condições de ter o que em direito a gente chama liberdade moral para definir quando aquele rapaz matou o cartunista Glauco, eu fiquei refletindo sobre aquilo, porque o Glauco era uma espécie de um sacerdote para ele, um sujeito que abriu as portas da sua casa, ele praticava o seu culto religioso lá, e me chamou a atenção, primeiro, o fato
dele ter matado o seu sacerdote, que não é uma coisa normal, você tem que matar o seu padre, o seu pastor, o seu rabino. Segundo o pai dele, ele se auto-intitulava Jesus Cristo. E terceiro, segundo o pai, ele estava num processo de drogadição de cocaína muito pesado. Quando então eu cheguei a anunciar isso em sala de aula, esse rapaz deveria ser submetido a uma avaliação. Por quê? Porque nós vemos o poder punitivo e não queremos ver outra situação que não o poder punitivo do Estado. A sociedade clama pela punição, mas eu não quero ver, por exemplo, a possibilidade de uma patologia, de uma doença que venha retirar do sujeito a capacidade de entendimento, a capacidade de determinação. Assim como alguém acamado por depressão profunda não consegue levantar da cama, por não ter problema físico, mas por uma depressão, repito, profunda, a pessoa não sai da cama. Assim como aquele exemplo do Custódia, o sujeito que fica 40 minutos, uma situação complexíssima. Assim também alguém pode praticar um ato horrendo, mas não ter capacidade ou não ter determinação. São duas coisas diferentes. A pessoa pode entender o que faz, mas às vezes a pessoa ela não consegue se determinar. Dois exemplos simples. Primeiro exemplo, o sujeito, como diria o antigo Código Civil, é louco de todo gênero. O sujeito não sabe o que faz. Segundo exemplo, o sujeito entende, mas ele não consegue ter uma outra postura. Um exemplo bem simples. Certa feita, a Rede Globo exibiu uma novela onde a personagem da Cristiane Torlone, uma mulher bem aquinhoada, uma mulher, enfim, que tinha uma condição financeira muito boa, ela jogava um lenço, ela subtraía uma caneta. Talvez, pela personagem, tivesse condições de comprar a fábrica. Ela tinha conhecimento? Tinha. Mas o que ela não tinha? Embora ela entendesse, ela não conseguia se determinar. Quem determinava a conduta dela era a doença. O esquizofrênico, alguns, ouve uma voz que ele chama de vozinha. E essa vozinha determina ele, faça isso, faça aquilo. E ele não consegue desobedecer essa voz, ele cumpre aquilo. Qual é a proposta? A proposta é nós oxigenarmos o direito penal, o processo penal. Qual é a proposta? Darmos cumprimento ao artigo 8º da execução penal, que diz que o preso deve ser avaliado e alocado segundo essa avaliação. Qual é a proposta? Nós fazemos com que os poderes instituídos, os juízes, conheçam o réu. Se de cada 100 processos aqui nessa cidade, 97 processos de roubo, 97% geram sentenças condenatórias. Eu sou obrigado a dizer, nós não sabemos quem são os nossos réus. De maneira que a criminologia tem uma grande contribuição.
nos crimes sexuais, a grande e significativa participação também da criminologia. Fiquemos, portanto, com esse desafio de fazer da criminologia o estudo científico para que a gente possa melhorar as instituições de justiça criminal, o direito penal e o processo penal. Muito obrigado. Agradeço as palavras do professor Marco Paulo Levorin aqui. Enfim, eu sou um fã dele, tive mais uma aula de direito penal aqui com ele, né? E agora vou para outro professor aqui, outro mestre também, professor Pedro Horta, é professor lá do Complexo Damas de Jesus, professor de Constitucional, e também tem experiências muito interessantes relacionadas à questão da criminologia. Por favor, professor Pedro Horta, muito obrigado aí pela colaboração. Eu que agradeço o convite do professor Elcio Dallari, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, convite da Carmela, que é triplamente minha colega, primeiro por ser jornalista, segundo por ser advogada e terceiro por pertencer a um conselho seccional, a inscrição efetiva dela, de onde eu sou membro da Comissão de Energia, que é o AB do Rio Grande do Sul, presidida pelo nosso amigo advogado brilhante de direito bancário, a especialidade dele, Cláudio Lamacchia. Dia 25 estarei lá, se Deus quiser. Professor Marco Paulo Levorin, eu tive o prazer e o privilégio de ser meu contemporâneo de faculdade, amigo, companheiro de luta acadêmica inicialmente. E desde o início o Marco Paulo sempre foi uma pessoa muito interessada pelo direito penal. Eu lembro que não havia um curso na faculdade que ele não o fizesse de criminologia, de júri. Eu lembro da alegria uma vez dele quando ele conseguiu uma inscrição num curso badalado para tribunal do júri. Ele ainda era estudante e hoje a gente vê ele em grandes casos tratando até numa área que eu costumo operar do direito, que é do direito constitucional, preservando direitos humanos, garantias fundamentais, exercendo uma função de advogado dentro das prerrogativas, fazendo com que nós cada vez mais tenhamos prerrogativas e ele efetivamente o faz. Então é um orgulho, além de todas essas coincidências, né, ser membro de um conselho seccional da minha efetiva sem inscrição, que é o Conselho Seccional de São Paulo, e que talvez por um momento de fraqueza, por voto, me escolheu também como membro do Conselho Seccional da Ordem. Mas eu queria dizer a vocês que o direito constitucional incidentalmente entra em todas as áreas. Eu costumo dizer que quem mexe com o direito constitucional, até brinco lá no escritório, a gente sabe tudo e sabe nada ao mesmo tempo, porque nós estamos em todas as áreas, mas se quiser se aprofunda em todas. Incidentalmente por isso acabo eu atuando muito dentro do ramo do direito penal. Incidentalmente, mas acaba sendo até que quase que uma rotina. Enquanto membro do setor público, ocupando cargos públicos, o Marco deve lembrar, desde o tempo da faculdade eu já trabalhava no governo estadual. E algumas medidas foram tomadas visando a criminologia ser mais humanitária na delimitação da individualização da pena enquanto pessoa. Porque hoje você tem uma individualização, me parece, em muitos dos casos, inclusive acompanhando as coberturas de imprensa, uma individualização para o tipo de delito. Então você bater um carro alcoolizado, um crime é doloso, outro é culposo, é uma coisa que varia por grau social, grau financeiro, poder de força de quem está no outro lado, por exemplo, numa batida, num acidente de carro importante, e não há uma individualização das questões em si. Eu lembro recentemente, né, até não quero adentrar muito em caso específico, mas houve uma satanização de uma pessoa que bateu num carro, cuja a pessoa me passa no sinal vermelho com uma graduação alcoólica de sangue altíssima. E ele mesmo que teve envolvido no acidente não tinha uma graduação alcoólica que fosse objeto de vedação em teste de bafômetro.
Veja que depois de tudo isso houve uma satanização, uma individualização para um crime, numa capitulação dolosa. 2, 3 dias depois, no Paraná, uma pessoa humilde, sim alcoolizada em alto grau, fez um tríplice homicídio e foi qualificado de um culposo, homicídio culposo. Então, essa individualização das penas há um caráter aqui um pouco ruim no país, eu ainda vejo isso. Mas no paralelo, o que foi fazendo o Estado, né? Voltando àquela questão de Estado. Começamos bem com uma descarcerização de presídios. Eu até achei uma medida extremamente positiva, mais humanitária. Você tem hoje um exemplo muito bacana que lá no Rio faz o Beltrame, que é o secretário da Segurança, que são as UPPs, que é uma polícia mais humanitária, mais ao lado da população. Aqui em São Paulo você tem projetos em zona leste da cidade norte, onde o filho do preso, hoje foi até algo de reportagem da CBN de manhã, o filho do bandido convive com o filho do policial em projetos sociais e se respeitando, e antigamente os moradores tinham até uma dificuldade de ir para casa, saber se podia ir ou não podia ir para casa. Mas se faz de modo evolutivo perante a sociedade, a evolução das pessoas, a evolução da sociedade. E você tem hoje aspectos que nós, operadores do direito, ofertamos aí às instituições, à população em geral, visando uma contribuição na criminologia até para a redução e humanização das penas. Tenho certeza que aquele livro tradicional que a gente lê na faculdade dos delitos e das penas, do Cesare Beccaria, nunca há uma recuperação, ultimamente se vê, da sociedade perante penas. Porque até aborda bem o Estado de Direito desse mês. Você vê que no Brasil, de 89 a 2004, isso até 2006, 84 leis sobre justiça criminal e segurança pública foram feitas. Mas em que sentido? Pautadas numa tríade de lei punitiva, tramitação rápida e restrição de garantias. Não há como recuperar ninguém desse modo. O professor Marco Polo coloca bem, né? Num paralelo, o Estado, na sua sede de mostrar justiça a qualquer custo à sociedade, às vezes até por impulsão de sede de justiça. Então aí os programas policiais dão Ibope. Até sou contra a maioria deles, porque você mostra uma coisa que não é uma generalidade na sociedade, você mostra como tema geral. A excepcionalidade vira escola do crime, a pós-graduação. Você tem em 100 casos 97 condenações. O que vai se fazer para que a sociedade tenha uma efetiva, através da justiça, consigamos ter um convívio melhor, uma diminuição dos delitos, das penas, dos crimes, uma vida em que o Código Penal seja trabalhado como uma recuperação àqueles que cometem alguns desvios. Outro dia fiquei encantado, lá no Instituto do Sírio, o professor Álvaro Najib Atala, médico, faz um curso da medicina baseada em evidências, onde o médico e os operadores do direito, eles buscam conhecimentos isentos, sem conflitos de interesse, para que você tenha efetiva solução para problemas da sociedade. Medicina baseada em evidências na criminologia, como ela pode ser útil? Vejo eu que através de trabalhos preventivos, trabalhos individualizados, por exemplo, como um caso desse, como o professor Marco Polo bem coloca, numa primeira visita a um hospital de custódia, ele vê uma pessoa com um desvio comportamental grave, talvez até cometido crimes violentos, que ele poderia, através de um trabalho preventivo, numa medicina baseada em evidências, você não ter essa pessoa chegando a esse alto grau de cometer um delito a ponto de ficar no hospital de custódia. Por muito tempo, você tem a medicina baseada nos interesses das grandes empresas farmacêuticas. E se você recupera preventivamente, de repente você não tem
a indústria farmacêutica sendo bem aquinhoada com remédio caro psiquiátrico. O Roberto Gouveia, que foi deputado federal por São Paulo, médico, fez a lei e trabalhou muito sobre aquela lei. Eu até brincava com ele, ainda vai ficar louco com isso, para que as pessoas com problemas psiquiátricos tivessem tratamentos humanitários. Isso refletia positivamente quando tinha um centro de referência para a busca de soluções desse problema. Os delitos diminuíam. Hoje é programa do governo federal, inclusive, adotado já desde o governo, acho que Fernando Henrique, e tem ajudado muito. São medidas pontuais que se somam a esse tipo de situação. Então falamos de descarcerização, medicina baseada em evidência, a não individualização do delito, mas sim da individualização do que aquele que cometeu o delito fez. Vejo eu também uma questão de direitos humanos voltadas para humanos direitos, sempre digo isso. Tem nosso colega professor titular da cadeira lá de Direito Constitucional, professor Erival, do Ministério Público Federal lá do Damásio, ele fala isso, só a favor dos direitos humanos. O pessoal acha que ele é beligerante, né? Mas não é. O Erival ele sempre fala, só a favor dos direitos humanos, mas para humanos direitos, tem coisas que não há recuperação. Então hoje o que você faz? Você tem combate de coisas que nós podemos fazer, a internet está aí, você tem a questão de pedofilia na internet. A gente sempre brinca em sala de aula, olha, computador para filho é na sala com você olhando com delimitação de horário, porque começam ali as grandes instituições do crime. Editorial da Carmela fala um negócio que é extremamente verdadeiro, né? Nós vivemos muito o ter, né? Não é o ser mais. Então hoje você vê crimes aí bárbaros, matou para roubar um tênis. Se isso não fosse necessário, essa demonstração de ostentação comercial, você não teria seguramente um delito como esse. Questão de políticas públicas, né, que revertam sim em prol da população, questões de emprego, questões de vaga em escola, vaga em creche. São Paulo, por exemplo, passa um problema que causa revolta em qualquer um. Outro dia, 3 crianças ficaram trancadas em casa para a mãe trabalhar, morreram queimadas dentro de casa. Então isso vai gerando uma revolta que para a prática do delito é 1 segundo. Aí você tem, por exemplo, as creches aqui em São Paulo. Aí se fala que precisa ter tantas vagas, né? Eu até hoje, é uma coisa engraçada, eu me deparo, eu vejo uma creche nos lugares mais afastados da cidade, eu fico pensando, por que não tem um segundo andar na creche? É tudo o primeiro andar, não dá para fazer a laje e fazer o segundo andar? Ou a construção está tão mal versada pela maldição da caixinha do poder público e do político que não pode aguentar mais uma laje? Outro dia a gente fez um estudo lá brincando com um amigo nosso em comum, meu e o doutor Enzo, a gente viu que uma laje a mais aumenta 140 mil vagas de creche, a demanda hoje está em 120, quer dizer, falta de vontade, e isso que gera depois na sociedade os delitos, geram situações de falta de controle, aí vai se legislando na emoção. Quando da reforma, lei nova, entrou em vigor dia 9 de julho, que mudou a questão da prisão provisória no país. Inicialmente, essa questão da prisão provisória, a lei ficou 12 anos na Câmara dos Deputados. Senado, pronta para a ordem do dia, voltou para a presidência da República, ficou mais 5 anos, virou governo, reeditou. Mas por que, e ela é interessante, por que ela veio à baila? Porque as prisões estavam cheias, aquela coisa que o professor Marco Paulo falou. Vai se enchendo prisão e sem solução para pequenos problemas. Então aquele pequeno cometedor de delito está com um mega traficante na cadeia. Aí vê que o negócio dele é mais interessante do que ir para a rua trabalhar. É aquela que a gente chama da universidade do crime. Mas ela surgiu para isso, para desafogar a cadeia. Pessoa com bom antecedente técnico, emprego, uma carta de recomendação de emprego, ela tinha, pagando-se uma fiança, você tem ela posta em liberdade, colocada em liberdade. Solução boa que nasceu para solucionar o problema do Estado, falta de vagas em cadeia, porque você imagina, 100 casos, como o professor Marco Paulo colocou, 97 condenações, é um negócio de louco.
Eu lembro que eu fazia um programa de rádio político, inclusive, com muita gente aqui em São Paulo, na Trianon, né? Eu lembro que veio o caso à baila da Suzane Ristoff. Aí Fernando Capês, um excelente procurador de justiça, conhece bem a área criminal. Na época vive o coronel Biratã, aquele jeitão beligerante dele, que Deus o tenha, mas ia lá, né? E todo mundo falando do crime, das condições de cadeia e tal. E eu falava, você sabe o que me preocupa aqui, gente? Me preocupa que o pai dela era diretor da Dersa, e tem um advogado que nós pagamos a conta, que é advogado da Dersa, defendendo. Qual que é o grande interesse ali do crime? Você vê que tudo nasce por dinheiro malversado e óbvio da corrupção, e nasce, a filha não tem as coisas atendidas, vê o pai com dinheiro, de origem seguramente espúria, e eu digo seguramente espúria porque já faz uns 10 anos que eu falei isso, não fui processado, a comissão de ética não ingressou com nenhum processo, eu só não fui mais convidado para o programa, mas você vê, são coisas que a gente tem que se preocupar, é um pano de fundo muito maior que há por trás de tudo isso. Então, quem é perigoso, tão perigoso quanto ela, que foi para um delito que eu costumo dizer comunzão, feijão com arroz, é quem é corruptor daquela turma toda, que é ocupante de cargo. O professor Elcio Dallari, por exemplo, foi secretário de Estado. Se não estivesse dando aula no Mackenzie, no segundo mês já estava no Serasa, seguramente, porque nunca foi ladrão. Agora você vê, gente, diretor de estatal numa situação dessa. Então são essas discrepâncias da sociedade, aí se criam legislações que eu costumo dizer emocionais, pautadas na emoção. O Brasil legisla sobre emoção, é um negócio fora do comum. Então matou o filho do magnata, vamos desarmar a população. O magnata está indo para a cadeia, vamos tirar essa questão do antecedente técnico, fazer a liberdade provisória. Temos que punir para mostrar para a sociedade, mas ao mesmo tempo, e tem que ser rápido a tramitação, e ao mesmo tempo que gera a sensação de que a sociedade está segura, é a restrição de garantias individuais das pessoas. Num primeiro momento o pessoal acha bonito, elogios dos programas policiais, Marcelo Rezende, Datena, etc. Mas depois você vê que para a sociedade isso não flui e não traz resultado. Então, quando você tem um estudo técnico, e é essa obrigação que nós temos, operadores do direito, e de trazer a baila na sociedade, são situações desmistificadoras do que é a criminologia. Aqui em São Paulo, até uns 10 anos, a polícia científica era ligada umbilicalmente à Polícia Civil, recebendo ordens e ditames da Polícia Civil. Hoje é um instituto independente aqui no estado de São Paulo, tem uma autonomia no estudo dos delitos e dos crimes, com grandes contribuições. Recentemente, eu com o Dr. Nelson Nefuso em Barra Bonita, vimos que isso foi muito positivo e é positivo em deslinde de crimes, chegando-se até arquivamentos de inquéritos que não levariam a nada e que normalmente, se não tivesse, e é perceptível uma individualização e uma autonomia de um instituto de criminalística, você conseguiria com que isso fosse trazida uma solução que não seria nem boa para a sociedade, nem ajudaria individualmente a recuperar ninguém. Então, digo tudo isso, o professor Marco Polo coloca muito bem do aspecto da criminologia, da individualização, do contexto do dia a dia, do direito criminal, de quem está à frente de uma tarefa que eu acho que é das mais árduas, né? Que é trazer justiça, e sempre parte o advogado, grande parte dos casos, ainda mais que faz júri com brilhantismo, como o professor Marco Polo, já de uma situação onde o réu já é réu e por ser réu já é condenado. Não é fácil fazer isso, não é de uma maneira das mais complicadas, e por vezes, às vezes até não há um entendimento do cliente. É uma coisa que você tem a satisfação, a alegria e tristeza
glória e satanização ao mesmo tempo, um advogado que passa, não ele pessoalmente, mas pelo aspecto bipolar da sociedade, traz muito bem esse aspecto. Nós aqui, como eu lhe disse a vocês, do direito constitucional, temos uma leitura que parte também das instituições, e nós forçarmos as instituições nesse sentido. Por exemplo, a Unifesp dá esse passo com a medicina baseada em evidências, fundamental para fazer uma força e coro para nós do direito nesse sentido, que é trazermos sim conhecimentos essenciais científicos, isentos de conflitos de interesse. Vejo que até esses cursos são tidos aí a maior frequência por advogados, juízes e promotores, que já se venha na necessidade de adentrar a esse aspecto da pessoa, da individualização da pessoa. Você tem missões de governo, que eu chamo, como foi a descarcerização, como é a questão de policial sendo bem remunerado. São Paulo dá um passo positivo, e até foi proposta, não vou dizer de quem, porque é candidato a prefeito, então não deve se dizer, mas por uma proposta de campanha eleitoral, essa operação delegada que tem em São Paulo. Antigamente o policial morria no bico, violentamente, perdia todos os direitos de aposentadoria na Polícia Civil, até o enterro patrocinado pela polícia, e mais do que isso, perdia o soldo que viria de pensão para a família, e fazendo um bico honestamente. Então você teve aí, e quando surgiu esse tipo de pena, surgiram as milícias rentáveis no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, milícias, toques de recolher nos locais mais afastados. O professor Elcio enfrentou bem isso na época do PCC, quando estava em governo, foi em linha de frente em carro de polícia, que eu lembro. Eu acho que foram coisas importantes feitas pelo Estado, enfrentar de frente esse tipo de situação. Então são situações como essas que vão fazendo com que a criminologia seja cada vez mais importante, não só do aspecto do direito penal ou do constitucional, outro ramo, mas como trazer uma solução positiva para um convívio em sociedade melhor, com oportunidades, com situações onde o ser humano realmente ele tenha a garantia de que seus direitos individuais serão garantidos, se não na totalidade, com grande abrangência. Porque desde que o mundo é mundo, o crime existe, né? Só você lê, outro dia eu estava lendo por curiosidade o Alcorão, você vê as penas do Alcorão, você vê que o delito era longo e antigo, né? Mas são com trabalhos como esse, contribuições como do professor Marco Polo no direito penal, que há muito a gente acompanha, contribuições positivas, o professor Elcio Dallari, quando sai da iniciativa da universidade e vai para o setor público, contribuições extremamente positivas, contribuições como o Estado de Direito, não só de trazer o tema à baila e a discussão, mas ofertar as páginas dos jornais para a discussão desse tema, distribuído gratuitamente. Eu acho importante isso aqui, eu vejo lá no Damásio, acho que no Mackenzie é a mesma coisa. Os alunos têm acesso, hoje ele pauta discussões importantes, exame de ordem, exames de concursos públicos, pauta a cabeça de juízes, serem mais humanos, saírem daquele encastelamento da toga e andarem um pouco mais para a sociedade, abrir a cabeça e refletir. Isso são contribuições importantes que nascem dessas ideias pinçadas que eu jogo aqui, e para vocês refletirem e trabalharem cada vez mais ao lado desses valores. Eu costumo dizer para os alunos, no último módulo de OAB lá no Damásio, eu disse o seguinte: a carteira vermelha no bolso, vocês não sabem a arma que vocês têm, uma arma vermelha que não derrama sangue, mas que transforma a sociedade. O Brasil é rico em leis, né? Se você individualmente fazer com que o seu direito valha, as contribuições para a sociedade são enormes. Eu agradeço aí o carinho de vocês, a gentileza, o carinho do convite, estamos sempre à disposição, a honra de estar com o professor Elcio Dallari, com o professor Marco Polo Levorin, e estamos à disposição aqui para os debates e as perguntas. Eu acho que essa é a tônica que eu restituo aqui, professor Elcio. Muito obrigado, professor Pedro Horta.
Eu, antes de passar a considerações mais amplas, farei aqui apenas alguns apontamentos. Primeiro, com relação à própria ligação deste evento em relação ao trabalho realizado pela própria Carmelo, com o projeto relacionado ao direito no cárcere. Então, isto tudo que nós estamos debatendo aqui, na verdade, tem muitas vezes até um condão preventivo, não apenas, mas muitas vezes com condão preventivo. É preciso realmente mais inteligência nas questões relacionadas à criminologia. Eu vou aproveitar algumas menções aqui dos amigos, fazer alguns apanhados com relação a algumas colocações que despertaram a minha atenção em especial. Eu começaria rapidamente identificando que muitas vezes nós nos preocupamos com estas questões quando somos afetados. Muitas vezes olhamos de longe, bem de longe, preferencialmente no monitor da televisão ou nas páginas de um jornal, é bem distante, eu não conheço essa realidade, não é algo que me afete, portanto, eu não tenho nada a ver com isso. Até o dia em que aquele problema realmente nos afeta diretamente, seja pessoalmente ou através de alguma pessoa ligada a nós, algum amigo ou algum parente, aí nós vamos nos preocupar com isso. Mas de maneira geral, vamos ser bem realistas, a nossa sociedade ela tem um espírito punitivo, né? A ideia de presunção de inocência é uma ideia, né? É um direito constitucionalmente previsto, mas vamos ser bem honestos, é uma ideia ainda. A sociedade não tem isto muito fixo, não. Aproveitando, eu também vou fazer um rápido paralelo, questão do erro médico, né, que aí as menções feitas pelo professor Perlota com relação às evidências, à busca de evidências, nós muitas vezes ficamos horrorizados com o erro médico. Concordo, mas o direito não erra. Não existe erro no mundo jurídico. Será que não existe? E existe. Existem inúmeros erros. Estes erros é que precisam ser corrigidos. Nós só podemos falar em direitos humanos aplicados com correção, não porque está na Constituição, está na lei, é assim que a lei determina, ela manda, mas sim pela inteligência que se faz do direito. Então, nós precisamos realmente ter muita cautela. Um caso que acabei recordando aqui, acredito que muitos também vão se lembrar, ocorreu aqui em São Paulo, no município de São Paulo, anos atrás, um caso emblemático também, da escola base, né, no bairro aqui da Aclimação. Enfim, não vou me lembrar todas as peculiaridades, resumidamente. Dois casais, me falha a memória, eram donos de uma escola chamada Base e foram acusados de abusos sexuais com relação às crianças que ficavam nessa escola. Isto ganhou uma proporção na mídia que eles foram execrados. A escola foi depredada, a casa deles foi depredada, eles tiveram inúmeros problemas. Depois se verificou a inocência. Mas foram condenados, socialmente foram condenados. Me lembro de ter visto algumas histórias que reportam que um casal já teria até morrido em virtude de problemas de saúde e um outro teria sumido no meio do interior do Brasil, aí, morar no meio do Pantanal, alguma coisa assim. São histórias, eu não tenho essas confirmações, mas casos reais que acontecem como esse da tal escola base. E ele passou a ser um caso muito emblemático para dizer, olha, ninguém me considere culpado preliminarmente. Porque vocês lembram do caso da escola base? E não tem volta. Existem alguns pensamentos relacionados até ao cunho religioso, onde se compara um ato desses com uma questão de se soltar e se abrir um travesseiro de penas ao vento. E, enfim, as penas vão circular, você nunca mais vai recuperar aquelas penas. Elas se perdem. Você pode tentar correr atrás e recuperar algumas, mas todas você não recupera mais. E isto precisa ser pensado. Volto a dizer, nós não pensamos. Pensamos quando somos os afetados. Agora me afetou, então agora eu quero realmente discutir e vou analisar isso. Nós também tivemos aqui menções com relação às diferenças de decisões. E nós do direito muitas vezes entendemos que isso é plenamente normal, plenamente natural, é assim mesmo. Dentro do livre-arbítrio, convencimento, depende realmente do conteúdo de cada processo, cada caso. Ok, mas será que não existe tanta disparidade em virtude da falta de base
base científica com relação ao que está ali posto? Será que esses processos realmente têm a mesma qualidade? Não tem. E também não precisam ter, né, professor Marco Paulo? Afinal de contas, o que a sociedade quer é condenar. Para quê? Vamos perder mais recursos financeiros com isso? Perder tempo? Não, condenamos. Esta é uma questão realmente muito preocupante. Por isso que o conhecimento em loco se torna realmente essencial. Os dois professores aqui que palestraram identificaram suas experiências com relação a localidades. E isso é essencial. Nós só vamos conseguir realmente resolver os problemas, analisar cientificamente, melhorar a qualidade do direito, não é lendo mais doutrinadores. Eu li 8, perdeu, eu li 9. Não é isto, mas é sabendo o que eu faço com a teoria em relação à prática, como eu saio do papel e como eu faço este direito ser realmente efetivado. O professor Pedro Horta fez uma menção na minha passagem pelo governo. Realmente, eu fui secretário particular do governador e peguei de brinde exatamente o período de ataques do PCC. Uma análise que caberia também à criminologia, aliás, ela vem mencionada num estudo, num livro aqui da editora Saraiva. É um livro que foi lançado recentemente, denominado, eu até pedi para a Carmela que localizasse algum aqui na loja, mas felizmente eles estão vendendo mesmo. É um livro denominado Crime Organizado. Nesse livro, especificamente, até o professor Marco Paulo também tem um artigo lá, não, professor? Porque é uma iniciativa que foi uma iniciativa ligada à Universidade Mackenzie. Como nós somos professores de lá, enfim, participamos desta obra, mas especificamente o artigo que eu abordei, o tema que eu abordei num artigo relacionado a esta obra, fala de aspectos ligados à criminologia no tocante àqueles ataques do PCC. Questões que não foram pensadas. Nós imaginamos apenas no crime ligado à vida, mas de maneira muito particularizada. A criminologia ela tem que avançar em outros campos. Naquele artigo, rápidas menções, eu não vou ter aqui os detalhes, mas rápidas menções. O que significou aquele período de ataques do PCC? Significou um aumento, primeiro, no consumo da sociedade de equipamentos de segurança. As indústrias, empresas de segurança venderam mais. Em contrapartida, o comércio, os shopping centers, venderam menos. Se não me engano, houve uma queda de 70% na arrecadação do ICMS. O número era brutal na época. Como é que o Estado, que tem uma determinada previsão de arrecadação, fica diante de um problema desse? Tem uma queda brutal na arrecadação. Em contrapartida, o consumo de alimentação, delivery, prosperou. Vendeu horrores, porque eu não vou sair, eu ligo e me entregam em casa, eu como, tá bom demais. Estas questões, elas afetam o funcionamento do Estado e afetam, obviamente, todas as análises relacionadas aos nossos direitos. São questões também de criminologia. Nós não observamos esses aspectos. O que eu quero ponderar com isso, e já vou passar a palavra para vocês aqui, é que nós precisamos realmente de maior inteligência, discutir mais, debater mais e praticar mais o direito. É aplicar o direito. Volto a dizer, como no projeto Direito no Cárcere, ele não é só importante em relação a uma população carcerária específica, ele é emblemático para toda a população carcerária. Isso tem reflexos nacionais e até mesmo internacionais. Tive a oportunidade recentemente de acompanhar a Carmela em algumas passagens até mesmo internacionais. A gente, coincidentemente, teve um evento lá em Portugal e o trabalho dela é conhecido já lá. Isso faz a diferença. Nós temos que trocar informações, experiências para melhorar o direito. Esta é a expectativa, esta é a verdadeira perspectiva que eu aponto a todos. Dito isso, dito até demais, né? Vício de professor, enfim, dito tudo isso, eu gostaria de passar a palavra aos presentes para que se manifestassem diante do desejo e da vontade. Se houver alguém que queira fazer uma colocação, uma pergunta, uma ponderação, à vontade. Alfredo, professor Alfredo, procurador de Estado lá do Rio Grande do Sul. Ok. Não, o penal não é minha área, mas eu vou
consultar os colegas até para ver uma ideia que transita muito lá pela OAB do Rio Grande do Sul. Existe até uma comissão de justiça restaurativa. Queria perguntar para os colegas se no direito penal existe espaço para justiça restaurativa ou isso é só na transação penal lá do JEC, né, dos juizados dos crimes de menor potencial lesivo, né? Se existe espaço para uma justiça restaurativa em outros campos, no campo do direito penal. Essa é a minha pergunta. Professor Marco Paulo. Alfredo. Olha, Alfredo, você sabe que, vou fazer uma analogia com a lei que reformulou a parte das penas no Código Penal e introduziu, na época, as chamadas penas alternativas. Foi feito um estudo científico sério e identificou-se que os juízes eles eram muito resistentes em aplicar as penas alternativas. A justiça restaurativa, eu acredito que ela é um bom princípio, ela tem um bom princípio, ela caminha, não é? Porém a passos muito vagarosos. Não é? Vocês lá já têm, não é? Essa ideia, essa formação, né? Talvez até são mais porosos cientificamente para absorver alguns novos conceitos, né? Diferentemente de outros estados, né? Mas a ideia, né, da justiça restaurativa sempre vai ter presente, pode trazer bons resultados, há um contexto dialógico que me parece fundamental nisto, né? E, portanto, eu acho que também é uma iniciativa. Quando nós falamos em especial, né, de política criminal, quando nós falamos de direito penal, quando nós falamos, né, em especial de criminologia, nós tocamos em situações que são complexas e situações endurecidas. O direito penal, ele é muito dogmático. Então você tem uma vertente que é de garantia. Eu só tenho crime à medida que eu tenho tipicidade. Só que a partir deste conceito também, você fechou, engessou de uma tal forma que você passa a não mais refletir. Então é muito difícil, por exemplo, pensar-se numa justiça restaurativa que de fato tem uma abrangência significativa. É muito difícil você imaginar que um réu venha a ter a etiologia da sua conduta de fato mergulhada naquele processo. Isso passa por uma questão orçamentária, evidentemente, mas é uma questão também de política criminal e há uma questão que não pode desprezar. Quer dizer, os interlocutores têm grande audiência. Estava pensando sobre isso, professor Pedro, por uma questão tributária. O sujeito, através de uma tela de televisão, ele entende que os seus tributos devem originar condenação, e não qualquer condenação, a condenação severa. E aí nós criamos um modelo que é um modelo punitivista e um modelo punitivista retribucionista. De uma maneira bem simples, o sujeito olha para uma televisão e ele, na essência, ele não quer
política criminal, de execução penal, na essência mesmo, de ressocialização. O que ele quer é a vingança. Então, nesse modelo, prisão virou sinônimo de justiça. Se eu prender, eu tenho justiça. E se eu não prender, eu não tenho justiça. Se você se valer, se nós nos valêssemos de institutos que não premiassem a prisão, nós teríamos dificuldades. Primeiro, uma dificuldade tributária. Porque se eu pago meu imposto, eu quero ver prisão. Porque a nossa cultura é uma cultura de priorização. Nós encarceramos, nós somos a terceira população carcerária do mundo, estamos atrás dos Estados Unidos e da China, não resolvemos nossos problemas, inflacionamos legislativamente, como bem disse o professor Pedro, prendemos, e o cárcere, ele virou criminógeno. Foi a grande traição. O cárcere, ele se tornou um produtor de crimes. Disse o professor Elcio acerca do PCC, pois o PCC, ele foi criado no âmago do Estado. O PCC, para quem não se lembra, foi criado, tem como origem uma unidade prisional nossa chamada Piranhão. Piranhão em alusão a um bicho, ou melhor, a um peixe que é desse tamanho e que devora um boi. Um local onde ficou denominado Piranhão. O PCC surgiu ali dentro. Disse o Geleião, um dos integrantes da gênese do PCC, num depoimento que eu tive acesso, numa comissão parlamentar de inquérito aqui na Assembleia Legislativa, o professor Pedro conhece bem, ele disse: olha, nós estamos no partido de futebol. Era o time daqueles que eram egressos da capital, já que o Piranhão fica em Taubaté, e daqueles que, outros que não integravam o time da capital. E ele disse: olha, nós estávamos lá disputando o campeonato, e lá pelas tantas, nós então passamos a questionar o sistema disciplinar, que à época se previa 23 horas de encarceramento, seríssimas restrições, etc, etc. Pois, no seio do sistema prisional, isso aqui é fundamental, porque senão eu não entendo nada do sistema prisional, nem de criminologia. No seio, dentro do Estado, surgiu o crime organizado aqui para nós. Eu não quero nem me filiar aos movimentos políticos de décadas passadas que acabaram, entre aspas, instruindo os presos. Deixar de lado, eu vou pegar a história contemporânea. Ou seja, nós adotamos uma política criminal de uma tal ordem que ela foi a mola propulsora de um crime organizado. E o que eu tenho como discurso? O arroxo já gera o crime organizado. E eu tenho agora um discurso ainda mais arrochado. Então, a gente não pode se esquecer desse detalhe. Você tem aqui um vetor que é indiscutível, uma força para
praticamente sem precedentes que se chama punição, a mais severa das punições. Eu termino dizendo o seguinte: nós vamos chegar, vai faltar muito tempo, professor Elcio, nós vamos chegar daqui a alguns anos, talvez daqui 50 anos, em termos de história, é algo absolutamente desprezível. Talvez daqui 50 anos vamos olhar para trás e alguém vai nos perguntar: puxa, mas vocês prendiam as pessoas? Ah, a gente prendia. O que as pessoas faziam lá? Elas ficavam presas. Mas faziam o quê? Como disse o Gustavo Gomes, né? A prisão aniquila a pessoa. Grande desafio nosso é isto. Professor Pedro, uma consideração, por favor. Em breves comentários, né? Eu lembro, o estado do Rio Grande do Sul ele tinha um problema de carceragem, que era uma coisa violenta. Quando eu fui tomar posse, o primeiro mandato na Comissão de Energia, o Lamarck ele fez uma reunião lá na presidência da OAB, no Salão Nobre, com todas as comissões, fazer um balanço, né, de todas as comissões. A nossa era criada, foi a primeira do país, a de energia, mercado de capitais e commodities, mas eu fiquei impressionado o clamor da comissão que cuidava das questões do estado de carceragem, o relato que se fazia. Eu lembro que até o advogado que fez sustentação lá nesse dia é filho de um ex-presidente da Ordem lá do Sul, e ele estava num misto de emoção, porque ele tinha ido visitar grande parte dos estabelecimentos de carceragem. O que ele contava, São Paulo que é um estado horroroso em questões de carceragem, era hotel 5 estrelas, isso em questão de 6 anos. Veja que, e mesmo assim a OAB de lá, junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário, fizeram uma atuação forte. Problemas perduram ainda, mas atacou-se de frente esse tipo de problema lá no Rio Grande do Sul. Acho sim que questões como as penas alternativas, a justiça restaurativa, programas como como se há aqui, que a própria Carmela brinda com esse modelo que é o direito no cárcere, quer dizer, são programas que vai melhorando, mas o professor Marco Polo vai no cerne da questão. Essa capacidade do Estado ter uma solução apenas punitiva, né? Não consegue resolver as soluções institucionais de forma individualizada, de forma diferenciada para cada tipo de caso. Mas óbvio, eu acho que é uma alternativa que há que ser implementada cada vez mais. Digo até enquanto ordem, né? Eu acho que todas as comissões e os estamentos de Estado, seja quais forem, têm que dedicar percentual do tempo nesse tipo de problema da sociedade. Até a comissão diversa a tratar desses problemas em OAB. Mas eu acho que a muito longo prazo, né? É uma das ações que tem que vir num tripé de ações complexas, não é nem tripé, né? Na base dos tentáculos de um povo, enormes, pequenas atitudes, para que se dê efeito. Senão você vai ter uma bela ideia, com pouco de projeção, com pouco de como um paliativo, mas não fica uma solução de Estado, né? Eu acho que há que se discutir de frente esse tipo de problema. O Estado, quando se discute segurança pública, se fala número de viaturas, número de armas, número de contingente, e há que necessariamente não ficar só no discurso a questão de fronteiras, né? Nós estamos sendo consumidos, e o Rio Grande é fronteiriço,
pelo tráfico de droga que entra pelas fronteiras. É um negócio devastador, devastador o que se passa. Então acho que esse problema no frontal é unificação sim de inteligências policiais cada vez mais, aquela política rotineira do dia a dia, do mínimo de segurança preventiva, ser transferido sim para um contingente de guarda municipal, não vai ter como, polícia militar, polícia civil, a brigada lá no sul, né? Tem que ser uma coisa que atue com inteligência policial uníssona e que realmente a polícia federal e exército, marinha, aeronáutica também faça em conjunto com as polícias da fronteira, porque senão você combate aqui o tráfico de droga, ali é uma coisa rotineira. Hoje você vê cada vez mais um assombro à luz do dia. Outro dia acho que fomos numa delegacia, coincidência também, não somos de atuar muito no penal, mas acidentalmente o Dr. Nelson, na volta uma rua ali estreita que você vê que é ponto de delivery de drogas, uma coisa fora do comum. Não é fácil não, a droga realmente faz com que qualquer tipo de programa de ressocialização, de direitos humanos, justiça, descarcerização, a coisa desande, é uma coisa fora do comum. Eu acho o seguinte. Dr. José Horta, por favor. Em aditamento que você está falando, o Exército Brasileiro está sediado nas grandes capitais. O que eles fazem nas grandes capitais? Nada. Fica dentro do quartel, almoçando, jantando, desfile de 7 de setembro e mais nada. Quer dizer, é um órgão, para mim, no status quo, inútil e oneroso. O que devia se fazer com o Exército? Pegar todos